A semelhança do que foi feito na transmissão por correias, nós determinamos o comprimento da, da correia. Aqui é a mesma coisa, mas a forma fica. O que nós calculamos é o número de elos necessários para. O número de elos que compõem a nossa cadeia. E a forma é LC, que seria nesse caso o comprimento da cadeia. Esta fórmula tem a parte correspondente ao abraçamento, os ângulos de abraçamento, os ramais, o comprimento da cadeia, os ramais e tem a parte que tem a ver com a inclinação. Bom, esta parte é a parte que abraça as cadeias. Então, duas vezes A dividir o passo da cadeia, mais E1 mais E2 dividido por 2, mais, abrir parênteses, E2 menos E1 dividido por 2π ao quadrado vezes o passo da cadeia dividido por A. Como havia dito, esta é a parte que considera a correção da inclinação dos ramais, esta é a parte do abraçamento, e nós, se tivermos uma relação de transmissão, se for igual a 1, então só usamos esta parte da fórmula e essa parte será eliminada. Podemos determinar a distância interaxial, distância entre os eixos, calculada usando esta fórmula, mas se considerarmos que a cadeia deve ter uma flecha para evitar altas cargas sobre os veios, devido ao peso e ao batimento radial das estreladas, nós temos que aumentar entre 2 a 4 milésimas na distância interaxial calculada nessa fórmula, que neste caso será a distância interaxial real, que é igual a 0,996 a 0,98 vezes a distância interaxial. Podemos também limitar a relação entre o passo interaxial usando esta fórmula, que é A dividido por 80 menor ou igual a passo da cadeia, que é menor ou igual a distância interaxial dividido por 25. O passo da cadeia de entrada pode ser reduzido aumentando a largura da cadeia. Nas cadeias de rolo, o passo pode ser reduzido recorrendo ao emprego de cadeias multifilares. Diâmetro de cálculo das rodas estreladas. O diâmetro de cálculo corresponde ao diâmetro no qual se localizam as tripulações da cadeia. Aqui temos as articulações, vamos dizer que é um elo. A distância deste centro até centro corresponde ao passo, e o ângulo é π, 2 vezes π dividido por z, ou melhor, 360 dividido por z. Z, neste caso, corresponde ao número de dentes. Então, para nós determinarmos o valor deste diâmetro, nós vamos considerar só um triângulo, onde esta aqui será a hipotenusa e este aqui será o cateto oposto. Assim, nesse caso, o seno deste ângulo, neste caso, aqui vem 2π sobre z, então a metade só será π sobre z. Então, seno de π sobre z é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou melhor, R será igual a passo dividido por 2. A cateto oposto, neste caso, é passo dividido por 2. Este corresponde ao cateto oposto. Passo dividido por 2, dividir por seno de π sobre 2. Este 2 pode passar por aqui a multiplicar, então fica diâmetro, como vem nessa forma, diâmetro igual a passo da cadeia dividido por seno de π sobre o z. Critérios de capacidade de trabalho das transmissões por cadeia. As transmissões por cadeia podem ficar utilizadas devido às seguintes razões fundamentais. Primeiro é o desgaste das articulações. O desgaste das articulações origina o alongamento da cadeia e causa perturbação no andamento entre esta e os dentes da roda estrelada. Bom, aqui tem uma roda onde há um desgaste. Se prestar atenção, a ver que este lado ficou diferente do outro, quer dizer, houve um desgaste. Aqui temos o caso mais exagerado, onde que os dentes ficaram muito aguçados. E se isso acontecer, nós teremos aquele fenômeno que explicamos atrás, onde que o comprimento da cadeia
vai, vai aumentar, então a cadeia pode galgar na roda estrelada e não termos um engrenamento eficiente. O outro problema que pode surgir é a fadiga, onde que nós temos a destruição dos olhares das placas. Este é o principal critério de capacidade de trabalho para cadeias sobrecarregadas e muito rápidas que funcionam em cartas fechadas e com boa lubrificação. Lembre-se que a fadiga sempre tem a ver com alta frequência ou com frequência de rotação e também com lubrificação. O outro problema que pode surgir é a saída dos espigões, cavilha e casquilhos dos elos nos locais de fricção. Esta é a causa comum da manutenção das cadeias e é frequentemente relacionada com a má qualidade de fabricação das cadeias. Quebra e destruição dos dentes. Geralmente isto acontece quando há sobrecarga. Aqui tem uma roda estrelada onde houve uma quebra e depois a destruição dos dentes também. Quando há uma sobrecarga, geralmente este fenómeno acontece. Excesso da flecha no ramal frouxo. Este aqui é o ramal frouxo, então a flecha é maior. É um dos critérios usados para transmissão com condições artificiais não reguláveis, que funciona como uma extensão e que tem dimensões cirúrgicas confinadas por um cárter ou outro objeto. Vamos imaginar que esta distância interaxial ela não deve ser alterada ou não é possível alterar e esta transmissão funciona dentro de um cárter. Então, se essa flecha for maior, essa parte aqui de baixo vai entrar em contato com o cárter, o que acaba criando problemas no funcionamento. Desgaste dos dentes, bom, é a mesma imagem que aparece anteriormente, mas aqui, bom, tem alguns dentes com desgaste, também alguns dentes com quebra. É fácil de perceber o que é desgaste de dente. Do estudo das causas de inulização das transmissões por cadeias, mencionadas anteriormente, conclui-se que a vida da transmissão é sobretudo condicionada pela velocidade da cadeia. Então, a velocidade da cadeia depende, em primeiro lugar, da resistência das articulações ao desgaste. Então, o principal critério de capacidade de trabalho é a resistência das articulações ao desgaste. Os materiais usados para transmissões para fabricar as rodas estreladas, para fabricar os elementos das transmissões por cadeia. Bom, aqui temos placas, primeiras placas, é usado o aço de médio teor de carbono ou aço de liga temperados. Aqui tem algumas marcas dos aços na norma GOST, aço com 45, aço 45 a 50, aço 40 crômio, aço 40 crômio níquel e etc. Com dureza até Rockwell de 40 a 50. Para placas de cadeias dentadas recomenda a 50, para placas de elos das cadeias com placas acotoveladas recomenda-se aços de ligas. Para os órgãos de articulação como casquilhos, espigões e prismas recomenda-se aços cimentados 15 crômio, 20 crômio, assim adiante. Contempera até dureza Rockwell de 55 a 65. Usam-se aços de ligas para cadeias modernas com altas exigências no funcionamento. A têmpera com cianuretação gasosa nas articulações aumenta muito a longevidade. A cromar as articulações por difusão também multiplica a longevidade. Bom, eu recomendo que nesta parte dos materiais, dos tratamentos térmicos, que façam alguma visita nos vossos apontamentos de materiais ou ciência dos materiais, para poderem ter mais ou menos a ideia do que estamos a falar nesta secção. Não é objeto de estudo das máquinas, mas acredito que são conhecimentos que vocês já adquiriram. A resistência à fadiga das placas pode ser controlada por meio da escolha da secção apropriada dos furos das placas e aumentada por tratamento dos jatos de granalha de aço. Bom, esse é um tipo de tratamento, jatos de granalha de aço. Não sei se vocês estão familiarizados, mas o que se faz geralmente é uma projeção de jato usando granalhas de aço sobre as superfícies das placas, o que vai
fazer um tratamento a frio ou encuramento a frio que melhora as propriedades das placas. Para rodas estreladas, nós usamos aço de marca 40, 45, 40 crômio e afins. A vida útil das transmissões por cadeia nas máquinas é de nas máquinas estacionárias, nesse caso, é cerca de 10 a 15 mil horas. Em geral, faz-se um projeto para 3 a 5 mil horas. Bom, vou parar neste slide número 39. A próxima aula vai começar do slide número 40, onde vamos falar da capacidade de carga e cálculo das transmissões por cadeia.